muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. E obrigado por aquilo que o Senhor já fez. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós somos libertos, redimidos, salvos, protegidos, ungidos e agraciados com a Tua presença maravilhosa. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pela saúde divina, do alto da cabeça, a planta dos nossos pés, pelo nosso corpo que é templo e morada do Espírito Santo. E exaltamos a Tua palavra, que é viva e eficaz, e ela opera eficazmente em nós. Em nome de Jesus, você crê? Amém. Você pode sentar, querido, querida. Aleluia. Obrigado, louvor. Aleluia. Você viu que eu não estou sentindo calor? Para toda coisa que o diabo inventar, eu vou inventar moda. Amados, você sabia que está para acontecer algo grande com essa igreja? Do jeito que ele está apertando, ele está pensando que ele, como represa, vai conseguir segurar os rios do Espírito. Mas diga, na minha casa, na minha igreja, no meu chamado, não vai haver represamento. Vai haver um fluir de Deus sobre a minha casa, sobre os meus parentes, sobre tudo que envolve a minha vida. Porque Deus é um Deus de abundância. Diga aí, eu vou viver em abundância. Amém? Amados, mais uma vez eu vou fazer menção. Nós queremos que você tenha paciência. Alinha o teu coração. E esse é um exercício da fé hoje. Com calor ou sem calor, você vai ouvir a palavra de Deus. Amados, eu já fui para igrejas que não dava nem para o dirigente e o grupo que ia cantar estar junto no mesmo ambiente. E era tão quente, com calor humano, que a gente tinha que sair, literalmente, para poder respirar. Mas eu creio que Deus vai favorecer-nos. Há um refrigério da parte do Senhor em ouvir a palavra. E há um refrigério da parte de Deus quando você se disponibiliza também. Mas, amados, eu não vou me vestir pelo temperamento do diabo, nem pelas circunstâncias que estão externas. Eu vou me vestir segundo a imagem do Filho de Deus. Ele nos fez para louvor da sua glória. Diga amém. Diga, eu nasci de novo para louvor da glória de Deus. Diga, há um refrigério do Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? E esse problema aí está desde o carnaval. E eu vou dizer isso, cadê a internet está funcionando? Está filmando? Presente de Momo. Mas só que Deus tem um presente melhor. Eu creio numa central maravilhosa aqui funcionando, nevando para você. Vim com seu pullover, né? Seu casaco de pelica, né? Desfilando aqui, maravilhosamente lindas e lindos, porque o diabo não te domina, nem ele governa essa igreja, mas nós somos do fogo. Diga, eu sou do fogo, eu não tenho medo de fumaça, amém? A gente vai apresentar, amados, uma moça que faltou o aniversário porque ela quis vir, os pais que não trouxeram, né? Ela até se apressou, pegou o avião, saiu rápido de onde estava, para vir para o aniversário, né? E hoje ela está aqui para a gente apresentar a igreja. Sofia, Lael que trouxe ela, não foi Jordana e de Lucas, vem para cá. Eu digo que ela é o buchinho e Sofia agora a buchinha. A família do pastor de Lucas está crescendo, ele vai ter que fazer uma igreja para ele. É ou não é? Concorda aí, irmão? De Lucas diz que quer uma prole generosa. Ela vai comprar aquela mesa de rei, né? Que bota 12 de um lado, 12 do outro. E de Lucas vai sentar lá na frente. Mas, amados, olha só. A constelação agora ficou completa, né? Sofia nasceu praticamente no dia... Não, foi no dia do aniversário, né? No dia do aniversário, esse último aniversário da igreja. E ela hoje está aqui. Vai deixar de ser pagã. Não, amados, ela é ungida desde o ventre. Desejada, muito amada, sarada e curada. E a gente entende que a apresentação de uma criança na igreja é consagrando essa criança ao Senhor diante da congregação, amados.
Mas sabia disso que se uma criança, e a gente crê que ela vai viver todos os dias dela, mas se ela partisse hoje, ela ia para o céu sem problema nenhum, porque criança não tem pecado. Amém? Então a Bíblia diz que os anjos que assistem a criança também assistem à face do Senhor. Mas só que os pais, aqui apresentando, são responsáveis porque esses meninos são dele, não. São herança do Senhor. E como herança do Senhor, eles estão honrando ao Senhor, apresentando Sofia, que veio dele, dizendo: Senhor, nós vamos nos responsabilizar com o presente que o Senhor nos deu. E a gente sabe que de Lucas e Jordana, nem que eles queiram, agora eles vão ter que levar ela no caminho. Porque como pastor auxiliar, a gente vai estar mais perto, chegando mais junto. E graças a Deus que eu me lembro de ter visto de Lucas solteiro, da adolescência para jovem, né? Hoje papai, cuidando de 2. E Jordana também. Conhecem a palavra, sabem o caminho, não aponta o caminho. Corre junto, anda junto. Você está feliz por isso? E amados, nossa família está crescendo, não só a família física, mas tem mais filhos aí. 2023 é ano de pescaria. Amém? Fica ciente disso. Mas hoje é a noite de Sofia, ela já está orando. Ela já é cheia do Espírito Santo desde o ventre, né? Já está orando ali. A unção já está caindo aqui. Amém. Você pode estender suas mãos para cá. Como a gente disse, a gente não está orando para Deus salvar a Sofia, não. A gente está apresentando diante de Deus essa família ungida, com mais um membro ungido para correr a carreira. Amém? Pai, nós oramos nesse momento por Sofia. Apresentamos ela em nome de Jesus, Pai. Como os pais já têm consagrado, Pai. Ela sarada, curada, protegida. Obrigado por todos os dias da vida dela, crescendo no temor do Senhor. Pai, eu creio, num tempo de avanço de graça, crescendo em graça e conhecimento. Totalmente protegida, Pai. Ela é a menina dos seus olhos, herança do Senhor. E eu creio, Pai, o Espírito Santo tocando a vida dela cada vez mais, enchendo a vida dela mais e mais, como Samuel, servindo na casa do Senhor com alegria. E eu creio, Pai, um tempo maravilhoso de cuidado dos pais e de Lael também junto nessa história, crescendo em unidade, em amor e parceria, Pai, em nome de Jesus. Amém? A irmã até já dormiu. Agora, a irmã está dormindo aqui, imagina ela aqui sentada com o pastor pregando. Eu jogo sapato, gente. Amém? Só não vou mandar você dar uma salva de palmas porque ela vai dormir. Senão ela fazia mais barulho. Faz suave aí. A irmã caiu na unção já. Gente, amém, amém. Tchau, Lael. Ah, não vai. Se dissesse para ele ficar na bateria, ele ia ficar animado. Ele já olhou para trás. Amados, vocês estão felizes? Vocês estão bem com o Senhor? Vocês estão sem calor? Não. A gente está sentindo calor, mas deixa eu dizer para você. Desliga um pouco esse natural. Se concentra no que Deus tem para mim e para você nessa noite. E na festa que a gente vai fazer. Que eu me lembro, não sei você, mas eu fazia isso. As coisas que a carne motivava, suava de me acabar, meu amigo. Do cordão, que não era aquele da Bíblia, né? Ficar no pescoço, de sujeira, porque se achava além demais, suando, correndo para lá e para cá. E a gente está diante da palavra do Senhor, diante do altar do Senhor. Fica tranquilo. Alguém já disse que calor é igual fome, né? É psicológico. Não, não é não. Brincadeiras à parte. Eu quero dizer para você. A Bíblia fala de um Deus de alianças, amém? A Bíblia tem para mim e para você, desde Gênesis a Apocalipse, a afirmação e continuidade da vontade de Deus para com a humanidade. A gente vai ver, dentro de um contexto da palavra, se você é estudioso da palavra, eu sei que você é, você gosta de ler Bíblia, você gosta de compreender a doutrina bíblica, você vai ver que dentro do conceito para estudo, né, as alianças bíblicas, 7 alianças são firmadas ali, e a melhor é essa última que a gente está vivendo.
Uma aliança em Cristo. A nova e perfeita aliança, na qual não mais o homem implica defeitos a ela e quebra ela, mas o homem Jesus perfeito, sem pecado, trouxe ela aperfeiçoada para mim e para você. Amém? E nós vivemos hoje debaixo dessa capacidade que Deus em Cristo nos deu, de viver a plenitude. E sabe, a gente compreende que a Bíblia, toda vez que Deus é um ser eterno, amém? Todas as vezes que ele tentou aliança com a humanidade, ele tentou fazê-la para continuidade. Quem concorda com isso aqui? Se não fosse Adão falhando, continuaria a aliança adâmica, ou edêmica, ou edênica, que na verdade é edênica, não edêmica. Compreende isso? E continuaria, mas em todas elas, tanto para Adão lá no tempo da inocência, quanto para a subdivisão dessa aliança edêmica, dizem edênica e adâmica. A edênica lá no Éden, o tempo da inocência, e a adâmica, o tempo da graça, quando Deus libera a primeira promessa de um Salvador lá em Gênesis. Até aqui tudo bem? São uma aliança que tem uma subdivisão, uma história para complementar. E Deus, por causa do erro do homem, complementa uma nova aliança e emenda algo para a eternidade. Isso me diz que o propósito de Deus, nas alianças e promessas, tem seu caráter de eternidade. Está compreendido até aqui? Então, veio a aliança adâmica, isso está escrito lá, primeira edênica, né? Em 1 Gênesis, 1 Gênesis tem isso também? Quem foi que disse isso? Eu nunca erro. Foi o calor, foi isso mesmo. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 30, e do capítulo 2 até o verso 16 e 17, é essa aliança da inocência. E já no capítulo 3, do versículo 16 ao 19, está sendo explicitada ali o proto-evangelho. Deus pega um substituto para o pecado do homem, expia ele com o sangue, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus já anunciou um proto-evangelho com substituição por meio do sangue de um inocente, cobrindo o culpado. Além de perdoá-lo, dando a satisfação da morte, vestiu Adão e Eva. Cobriu os dois. Isso se chama uma aliança de graça. Um favor imerecido. Uma mão estendida favorecendo. E para que eles não pecassem para toda a eternidade, eles foram banidos do Éden, para que não viessem, e o texto é claro, para que não viessem a comer da árvore da vida e vivessem plenamente no pecado. Já imaginou? A raça humana por toda a eternidade morrendo, condenada, sem salvação. Deus providenciou tudo. E na próxima, a aliança noética. E aí já entra outra característica da vontade de Deus de dar continuidade nas suas alianças. Ele faz com que ela seja geracional. Já aqui na graça com Adão, ele diz: o teu descendente nascerá uma semente, nascerá alguém dessa linhagem que dará continuidade àquilo que eu estou falando de salvação. E em Noé, ele fala novamente de uma maneira geral para a humanidade. Trouxe um pacto novo, limpou da situação do pecado e trouxe um entendimento de que se Noé e os filhos de Noé tivessem continuidade na aliança que Deus prometeu para eles, eles seriam abençoados. Neles, a terra seria abençoada. Não teria mais a maldição como aconteceria com Adão. Agora uma nova aliança feita. E o que é que acontece? A humanidade, mais uma vez, falha no contexto de continuidade. Essa, para que você saiba, está lá em
Gênesis capítulo 9, a situação da aliança com Noé. A aliança abraâmica, aqui tem vários textos, é só para a gente citar isso aqui para você ter uma noção de que Deus tem bênçãos geracionais, bênçãos que ultrapassam a primeira pessoa da aliança. Quem lembra que um tempo mais antigo, as pessoas diziam, eu vou na igreja do Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e passa de geração a geração. No livro de Crônicas, tem uma palavra do escritor, que ele diz que a promessa de Deus para com as nações, para com os homens, ultrapassa até 1000 gerações. Alguém já estudou e disse que as gerações hoje são contadas de uma maneira mais breve. Mas normalmente uma geração era contada de 25 a 25 anos. Uma geração crescia, amadurecia e agora deveria passar as informações para a próxima geração, para que se mantivesse os estatutos, as leis, o conhecimento e entendimento de que ele não era um povo solto, não era um povo largado, sem dono, mas era um povo que era aliançado com um Deus. Amém? Está compreendendo até aqui? Caso você queira, Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, do capítulo 6 ao 7, do capítulo 13, verso 14 ao 17, tudo isso aqui é a aliança abraâmica, até o capítulo 22, encerrando o versículo 18. Vem a aliança palestiniana ou palestina. Deuteronômio, capítulo 30, do 1 ao 10. Vem a aliança mosaica, Deuteronômio, capítulo 11 e continua. Vem a aliança onde aqui, nessa aliança mosaica, é onde Deus institui aquilo que ele dizia agora, tendo que ficar diante dos olhos dos homens. Porque os homens não estavam mais cumprindo aquilo que era pactuado. Numa aliança de sangue, precisava de ter algo material para o guiar, né? Assim que Paulo diz, que a lei serviu como um instrutor, como um tutor, como um guia. Então, a lei escrita agora fora, a lei externa, era a lei de Deus, e a pessoa via e dizia, essa é a lei de Deus, e eu tenho que cumpri-la. Amém? Foi necessário esse ajuste na aliança. Aí vem a aliança davídica, na qual Davi, como um tipo de Cristo, recebe uma aliança que tipificaria a nova aliança e eterna. Um trono para um descendente de Davi foi prometido. 2 Samuel, capítulo 7, do 8 ao 16. Jesus era o alvo da eternidade dessa aliança. Amém? Lucas, capítulo 1, do versículos 32 e 33. Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim? O cego Bartimeu gritava assim, para que esse descendente, o herdeiro perfeito, falasse com ele. E a nova aliança, tanto com a nação de Israel, e são 4, né, que tem essa característica específica só para Israel, e as 3, e a última principalmente, que é essa nova aliança e eterna aliança, no sangue de Cristo Jesus, é a qual estamos vivenciando. Diga, eu estou vivendo uma nova aliança. Diga, onde as promessas da velha aliança continuaram, foram aperfeiçoadas e cumpridas em Cristo, e chegaram até mim pela fé. E toda a característica da aliança com Deus era de continuidade, e passaria de geração a geração. Você viu hoje o que a gente fez aqui com Sofia? Isso se chama continuidade. Promessas que alcançam a mim e a minha casa, a você e a sua casa. Quem lembra do carcereiro, quando viu Paulo e Silas depois do terremoto? Ele se desespera, diz, todo mundo fugiu. A lei romana dizia para ele que ele deveria ser morto. Então ele preferiu se matar ao cair na mão do próximo que viria
executá-lo. E ele, ao tentar fazer isso, Paulo grita de lá de dentro e diz: ei, não te faças mal, estamos todos aqui. E ele acende um candeeirozinho para ver Paulo lá naquele lugarzinho bonitinho, fofinho, cheiroso, que estava lá guardado na masmorra. E pergunta: senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Qual a resposta? Quem sabe aqui? Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aí eu pergunto para você: você está entendendo que você tem um caráter de Deus nessa aliança, todas elas, com intencionalidade de Deus, de dar continuidade àquilo que te salvou, salvar os teus filhos? Aquilo que te libertou, libertar teus parentes? Aquilo que Ele prometeu a você, não vai ser somente para teu histórico e teu legado, vai tocar a tua família. Porque se você crer, será salvo você e a sua casa. E o diabo vai ter que ouvir de novo da boca de um justo: não vai ficar nenhuma unha no Egito. Porque nós vamos todos adorar ao Senhor. Sabe, Apocalipse já está escrito. Nele diz que todo o povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, canta um novo cântico. Eu não sei quando elas vão cantar, não sei o dia que a trombeta vai tocar, mas isso vai acontecer. E o diabo sabe disso. Ele tenta de toda maneira quebrar a aliança, atrapalhar o concerto, mas Deus é Deus fiel. E Ele cumpre o que Ele disse. Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus jamais voltou para Ele vazia. Antes ela prosperou. É por isso que você está sentado nesse calor. Ela prospera, ela é viva, ela é eficaz, ela é eficiente. A palavra do Senhor é o poder de Deus para salvar a nossa vida. A ela damos a glória, o louvor, a exaltação. Por quê? Nossa, toda adoração só a Deus. Eu sei, Deus e a sua palavra são um. Não se trata de um livro, se trata da pessoa da divindade eterna em Jesus Cristo, que é o reflexo da personalidade completa da divindade. Ele é o ser que expressa a completude de Deus. Tudo que Deus queria fazer, Jesus fez. Tudo que Deus queria dizer, Jesus disse. Tudo que Deus queria tocar, em quem Deus queria tocar, Jesus, quanto homem aqui na terra, tocou e o fez plenamente satisfatório. Ou você acha que no dia que Jesus encontrou aquela viúva saindo, levando o seu filho, e ele ressuscita esse menino, ela não creu em Jesus? Ou você acha, e a gente lê os textos, né? Marta e Maria, em sua casa, recebendo Jesus, amigo de Lázaro, o Lázaro ressuscitado. Você entende que as promessas de Deus, ela tem esse caráter, vai de geração a geração. Existe um tempo de nós, como novo convertido, onde tudo fica fácil, né? O amor, e aí Apocalipse também fala sobre isso, que a igreja deve voltar-se ao primeiro amor. Como? Do jeito que você recebia, com um entendimento simples, você receberia aquilo que Deus dava e recebeu pela fé a salvação. Foi assim ou não? Você foi convencido pelo Espírito Santo, simples assim, e recebeu a salvação, e foi transformado, e agora você está vivendo uma nova história, e parece que a continuidade gera uma conformidade, e assim poxa, Jesus disse que ia voltar, está demorando. Eu era moço, fiquei velho, está demorando. Não, Deus não demora, Deus é longânimo. Deus é paciente. Já imaginou? Se eu que recebi a aliança, e ele tem um caráter geracional, que através de mim ele vai alcançar a minha casa, ele me levar antes disso acontecer, ele não quebra a aliança, ele não quebra o pacto, ele nos chamou para sermos aqueles que vão influenciar os nossos filhos no caminho. Então papai e mamãe, se prepare. Há uma graça sobre a sua vida.
Há uma unção de Deus que te capacita a ser um espelho que reflete a glória do Senhor. E teu filho vai olhar para você com respeito, com honra, mas principalmente vem em você, pai, a paternidade celestial. E vem em você, mãe, o cuidado do Espírito Santo, te orientando, te guardando, te esforçando, te ajudando. Nós nascemos para isso, amados. Para viver a plenitude da aliança em Cristo Jesus. Sabe, ninguém aqui é perfeito. Todos estamos sendo aperfeiçoados. Se morrermos agora, e todos aqui crentes, se morrermos aqui agora, vamos para o céu, salvos, livres do inferno. Mas sabe que a salvação ela tem um desenvolvimento. Para o nosso espírito, como Jesus falou para os discípulos, no quesito as coisas espirituais, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para que ela serve? Para ser agora um serviço de louvor e adoração a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E deixa eu dizer para você, papai e mamãe, quando você se apresenta diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o teu filho que tudo vê, que tudo escuta, que sente o ambiente, ele vai entender que existe alguém maior do que você, a quem você se dobra, reconhece e se consagra. Aí, isso que você está demonstrando diante dos olhinhos santos dele, vai gerar impacto. Boas palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Quem já viu um filho seguindo o pai? Às vezes o passo não é o mesmo tamanho, mas ele vai tentando pisar nas mesmas pegadas. É assim ou não é? A mesma coisa a menina, calça o sapato de salto alto da mãe, veste o vestido, sai arrastando no chão, mas ela tenta ser igual a você. Às vezes, para as coisas erradas isso acontece. Mas Deus deu essa influência para que eu e você levássemos os nossos filhos ao altar da palavra, ao altar de santidade ao Senhor. Sabe o problema do mundo? Jaz no maligno. O príncipe desse mundo ainda tem um prazo de validade governando para matar, roubar, destruir. Mas só que Deus fez uma aliança por meio de Cristo e Cristo veio para destruir as obras do diabo. E a unção que estava em Cristo é o mesmo Espírito que hoje habita em mim e em você. E nessa aliança, o Espírito que ungiu Jesus com poder para fazer algo, é o mesmo que está ungindo a mim e a você agora, para mantermos a aliança para gerações futuras. E nós temos a obrigação de sermos exatamente como Deus nos chamou para ser. Modelo, padrão. Quem lembra de Timóteo? Paulo, ensinando a seu filho na fé, Timóteo, ele diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas só porque você é menino novo, não dá direito a dizer a você que você vai fazer as coisas de menino. Não, você vai se tornar padrão dos fiéis. Obrigado, Espírito Santo, ele me lembrou algo. Quem já viu algo acontecendo, por exemplo, está atrasando, qual o primeiro pensamento que vem? Se o fulano que estava acostumado a chegar naquele horário, e você vê que está passando a hora e ele não chegou, meia hora ele não chegou, uma hora não chegou, qual o primeiro pensamento que vem? Rapaz, aconteceu uma coisa errada. Deve ter acontecido uma batida, o carro virou. Um assaltante parou e tomou o dinheiro dele, não conseguiu nem subir no ônibus. Por que a gente nunca pensa assim? Rapaz, o ambiente está muito bom lá. Essa pessoa está tão bem estabelecida nesse lugar, segura e guardada. Por isso que ela não está chegando na hora acostumada. Tem algo bom acontecendo lá que tomou a atenção dele. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Se você viu que está fora do normal, liga. E aí, está tudo bem? Mas não pensa o mal. Porque todas as vezes que nós pensamos o mal, nós falamos o mal.
E nós precisamos alinhar os nossos pensamentos e a nossa boca com a palavra de Deus. E a aliança da palavra de Deus já diz lá no Salmo 91 que mal nenhum nos sucederá. Já imaginou se a gente acreditasse nisso? Já imaginou se a gente acreditasse que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor? Já imaginou se a gente acreditasse, porque a gente é crente, a gente acreditasse de verdade, de todo o coração, com toda a nossa força, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará? Já imaginou que por causa da fidelidade de Deus, que não mente, que não volta vazio, que não deixa nem quebra nada da sua aliança, olhasse para os nossos filhos e dissesse: filho, pode ir sem medo, porque o Deus que eu sei, que me protege, vai te proteger nessa caminhada que você precisa ir só. Já pensou sobre a sua aliança? Uma aliança perfeita, uma aliança que não se quebra, uma aliança que nem fome, nem peste, nem nudez, nem nada, absolutamente nada, nem guerra, nem morte, absolutamente nada que o diabo possa fazer, vai nos separar do amor de Deus. É essa aliança geracional que nos alcançou e vai alcançar toda a nossa casa. Diga: eu creio que toda a minha casa será alcançada pelo favor, pela salvação que há em Cristo Jesus. É exatamente assim que eu creio. Nenhum parente meu indo para o inferno, mas todos eles rendidos, dobrando o joelho e dizendo com a sua própria língua que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, amados, todas as vezes que Israel quebrava aliança, Deus vinha com favor e graça, com correção, com juízo também, mas ele vinha com um novo conserto, um novo acordo, para que o povo que antes pecasse, tivesse salvação. Foi assim comigo e com você. Éramos filhos da ira. Se simplesmente Jesus nos livrasse do inferno, estávamos satisfeitos. Não passar a eternidade longe de Deus, não passar a eternidade sofrendo, só ficar com o papai. Mas ele tem algo para esse tempo presente. Quem lembra das ministrações do pastor de Lucas aqui? Ele tem uma esperança. A nossa fé, ela é alimentada por uma esperança para a vida aqui e para o porvir. Isso está contemplado na nossa aliança, que em Cristo já é uma realidade. Como você prova isso, pastor? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ei, ele está dizendo que já está abençoado. Mas pastor, como é que eu não estou vivendo? Calma, há uma conformação. Um dia você vai entrar na fase de ver aquilo que está por dentro começar a acontecer fora, mas começou por dentro. Diga: boa obra. Fala agora com fé, diga: a boa obra que o Senhor começou será aperfeiçoada até o dia dele voltar. Diga: eu estou crescendo, eu estou avançando. As promessas do Senhor na minha vida vão alcançar todos os dias da minha vida, inclusive os meus descendentes. Porque as promessas do Senhor são geracionais. Ele vai te enriquecer para ser generoso. Ele vai te acrescentar para que você seja sombra para aquele que está no sol. Sabe, tem gente precisando de refrigério, como a gente está aqui no calor, né? Você é o ar-condicionado do céu da sua casa. Sabe como essas máquinas precisam trabalhar correto? Para condicionar um ambiente para a gente ficar refrigerado. Você foi chamado para trazer a condição do céu para a sua casa. Você foi chamado como um representante de Deus, corpo de Cristo, embaixador do reino dos céus. Lá onde você está, onde parece que o diabo domina. Ei! Existe uma carta às igrejas
que uma das frases é: eu sei que você está bem onde está o trono de Satanás. Deus não esqueceu de mim, de você, quando as coisas estão dando errado. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que quando a tentação vem, Deus faz junto o livramento. Quando as circunstâncias apertam, Deus nos ensina que no processo Ele tem provisão. Isso é regra da aliança dele. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa torre alta. Ele é o nosso refrigério. Ele é o ar que respiramos. Ele é nele, por causa dele, que nos movemos, existimos e tudo mais. E essa noite nós vamos celebrar essa realidade. Quer o diabo queira ou não. Você já chegou aqui. Você já veio, e eu quero dizer para você, graças a Deus, pela palavra de Deus, que você está recebendo aqui uma lavagem cerebral. A palavra nos lava, a palavra nos limpa, a palavra é palavra de salvação. Eita, pastor, o senhor quer mudar minha mentalidade? Quero. Intencionalmente quero. Eu quero que você pense como os céus pensam. Eu quero que você fale como Deus fala. Eu quero que você chegue à varonilidade perfeita de Cristo Jesus, a ponto de falar e as coisas acontecerem diante dos seus olhos. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de fé, de crescimento, de aceleração, onde você vai vivenciar a aliança que você tem. Você vai ser cabeça e não cauda. Você vai andar por lugares altos e não por locais baixos, escusos. Muito pelo contrário, você foi chamado para ser luz e sal. Você vai fazer a diferença na sua geração. E como eu disse, 2023 está para peixe. Isso aqui está me dizendo que eu preciso pegar o vento lá fora. Isso está me dizendo, esse calor aqui dentro, está me dizendo que eu preciso levar o culto lá para fora. Se prepare, porque vai ter um dia que você vai vir para aqui, a gente junta todo mundo no carro, vai lá para uma praça dessa e abre o pá de boca para dizer que Jesus é bom e essa cidade vai se converter ao senhorio de Jesus Cristo. Eu estou doidinho para tocar fogo no circo e ver o diabo fugir por 7 caminhos, porque a autoridade maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você acredita nisso? Deus nos chamou para ser autoridade nele. Jesus já foi, já ressuscitou, já está sentado reinando e olhando para mim e para você, esperando que eu e você acreditemos na aliança que Ele nos fez e que serve para nossos filhos. Ele disse: eis aí vos dei a autoridade. Para quê? Para mandar na mulher e no marido? Não, não é isso não. É para pisar toda a obra de Satanás. Nem se preocupe, nessa aliança você não precisa ter medo. Nessa aliança você vai entender que Deus não nos ungiu com espírito de medo e de escravidão. Deus nos ungiu com espírito de poder e moderação. E o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo o medo. Diga: eu estou aperfeiçoado no amor. Fale agora como alguém que acredita nisso. Diga: eu estou aperfeiçoado no amor. E eu vou lhe dizer porque eu estou pedindo para você dizer isso. Quem está em Cristo Jesus aqui? Jesus é a expressão do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Quem crê aqui? Então você não vai perecer, você já tem a vida eterna. Por quê? Porque quem tem o Filho tem a vida eterna. E é isso que nós vamos celebrar. A mesa do Senhor. A participação do pão e do vinho. Comunhão, koinonia, parceria, aliança, pacto completo, perfeito, olhando nos olhos e se medindo diante de Deus, dizendo: eu sou um contigo. E o diabo vai ter que ouvir isso. O diabo vai ter que ouvir você dançando e celebrando diante da circunstância, dizendo: pode acender aí 7 vezes mais a fogueira, porque eu não tenho que me dobrar a Satanás, eu não tenho que me dobrar a circunstância do mundo, eu tenho que viver à altura do meu Deus que me chamou para uma novidade de vida.
Esses dias, quando foi, Eduardo, que teve aquela situação lá que você precisou fazer a reunião? Na quinta-feira, uma situação até possível quebra de contrato, né, que seria erro, não sei o que e tal. Aí acontece o quê? Apareceu uma situação. Fala a verdade. Foi assim? Fala a verdade. Está aqui a verdade. A verdade é essa da minha parte, a verdade é essa da sua parte, a verdade é essa que está escrito. Ah, é? Então tá. Não se quebra contrato. Vamos pensar no próximo contrato. Vamos dar continuidade ao serviço. E vocês vão fazendo. Aí eu cantei o quê para tu, Eduardo? Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Você crê nisso? Você acredita nas canções que nós cantamos aqui? Está alinhado com aquilo que nós cremos? Sabe, amados? Existe sim um favor da parte de Deus, que é uma graça sobre graça, é imerecido, mas também é uma capacitação da parte de Deus, para que eu e você alcancemos objetivos que Ele mesmo determinou. Se Deus te chamou para ser próspero, será que Ele não vai te ungir e te capacitar para descobrir as coisas ocultas? Ei, o mistério que estava oculto se revelou em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas saiba disso, Ele também é para nós sabedoria. Capacidade de discernir as coisas, do que é certo e do que é errado. A habilidade com a mesma unção do Espírito Santo para discernir o tempo e o modo. Isso está dentro da nossa aliança. Isso está dentro da aliança que eu e você vamos expressar para a próxima geração. Vai chegar um tempo que nós vamos chegar, e estava falando na última reunião de pastores, com outros pastores parceiros, sobre transição. Tempo de transição. E o pastor Humberto falou maravilhosamente bem lá na reunião. Tem um tempo onde as coisas não funcionam. Travou. É o tempo de transicionar. É o tempo de sair daquela fase para a próxima fase. É o tempo onde você tem que sair daquele ambiente para deixar Deus agir naquele ambiente. Eu vi uns olhos arregalando aqui. Não estou indo embora, não. Eu estou transicionando das coisas medíocres para as coisas excelentes. Eu estou transicionando das faltas para a prosperidade e superabundância em Cristo Jesus. E você também está. E você também está mudando o seu estilo de vida. Sabe, amados, todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, ou a gente toma a decisão de ficar com as bênçãos, ou a gente vai ser reprovado por ela por causa da maldição, do descumprimento dos princípios. Misericórdia. Deus, ele tem um comprometimento com a palavra dele. Ele só vai zelar para que se cumpra aquilo que ele mesmo falou. E nem pense que eu já ouvi muito isso, e a gente já vai cear. Tinha um tanto de versículos para fazê-lo. Mas eu quero ficar com isso aqui. Deus tem algo bom para você fazer. Deus tem algo grande para acontecer na tua vida. Mas faz tantos anos que eu estou esperando. Creia tão somente. Não se desespere. Se a gente vai ver tempos, Abraão, o pai na fé, ele esperou 25 anos. Não precisa você esperar 25 anos. Que a promessa foi para 1 ano. Daqui a 1 ano, Sara vai ter um filho. Foi assim ou não? Por que passou 25 anos? Porque Abraão precisava se fortalecer na sua fé, dando glória a Deus, porque ele olhava para o seu corpo e via, está amortecido. Eu sou velho. E tantas vezes ele fala no discurso entre a promessa e o anjo do Senhor que está prometendo a ele. Ele diz o quê? Senhor, como vai acontecer isso? Senhor, eu sou velho. Sara, o ventre dela é estéril. E ela já é velha. O único que vai herdar as minhas coisas é o Damasceno. Ele vai ser meu herdeiro. Deus disse, não, um filho das suas entranhas. Vamos mudar a visão.
Você não vai mais olhar para o seu servo mais fiel, mais chegado a ti, e talvez por causa da cultura até da orelha furada. Aquele servo que diz, eu sirvo ao meu Senhor por amor, e não quero me apartar dele. Eu vou ser como um utensílio dele para toda a vida. Não é esse que vai receber para você a herança, a promessa, a aliança. O que eu estou fazendo com você é da sua casa. Eu não sei se você consegue perceber isso. Você consegue perceber essa particularidade de Deus? Quando Deus entrou com Jesus na sua vida, Ele fez uma aliança com você e a sua casa. Agora eu e você precisamos ser como o crente Abraão, que creu contra a esperança. Se fortalecendo todos os dias, dando glória a Deus. Imagina, vou dar glória a Deus, olhar para o corpo, a gravidade funcionando, né? Olhar para o corpo de Sara também, a gravidade funcionando. Mas Deus dá uma imagem não mais para ele ver o empregado e o corpo dele e o corpo de Sara. Disse Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. 1, 2, 1 milhão, já perdi a conta, Senhor. Pronto, não consegue não, né? É assim que vai ser a tua descendência. Ah, Senhor, mas durante o dia não dá para eu ver, o sol atrapalha as estrelas, como é que eu vou? Eu vou ficar olhando de novo para o corpo, para o empregado e para Sara. Vem para cá, para a beira do rio, para a praia. Pega um punhado de areia aí, conta quantos grãos tem. 1, 2, 1 milhão, perdi a conta, Senhor. Pronto, é assim que vai ser a sua descendência. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Mas lá em casa tem 12, tem 1 milhão, tem sei lá quanto, tem meninos feito aqueles preá. Fica tranquilo, será salvo, tu e a tua casa. Agora cumpra os princípios, porque Deus é Deus de valores e princípios. Deus tem valores morais e tem princípios éticos. E graças a Deus por Jesus Cristo, que naquilo que nós vamos falhar na nossa carne, nós temos no nosso espírito aperfeiçoamento. E ainda tem a pessoa maravilhosa, graciosa, todo-poderoso, lindo e cheiroso, Deus Espírito Santo. Que está dentro, que vem sobre, que está do lado, que é de consolação, que é de conforto, que é de edificação, que é de exortação. Sabe, estamos vivendo o ministério do Espírito Santo que a gente esquece. A gente esquece esse ambiente. Amados, começou lá em Atos capítulo 2 e ainda não vi o último capítulo de Atos. Quem já viu? Não é aquilo que está escrito lá não. Lá não dizia assim encerraram-se todos os atos da igreja por meio dos apóstolos. Quando você chegar em casa, se olhe no espelho e diga, eu sou o próximo capítulo de Atos. Por intermédio da minha vida, Deus vai alcançar a minha casa. Por intermédio da minha vida, Deus vai alcançar a minha parentela. Por intermédio da minha vida, Deus vai alcançar a minha cidade. Por intermédio da minha vida e da minha casa, a minha nação será abençoada. Foi assim com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não faz acepção de pessoas. Vou dizer isso de novo para você se animar. Deus foi com a cara de Abraão, abençoou Abraão e de quebra abençoou as famílias da terra. Imagina Deus olhando para a tua casa com favor e graça. Ele já olha. Eu não sei por que você não recebe isso. Perdão, se eu estou tendo uma invasão de privacidade aqui. Sua casa é favorecida. Sua vida é favorecida. Aprenda a andar debaixo desse favor e abrir a sua boca linda e maravilhosa para dizer todas as benditas graças que Deus fez com você por meio de Cristo. Porque o diabo quer fechar sua boca. Quer que você fique calado. Ou no máximo, dá uma fita repetitiva de murmuração. Está vendo que isso não dá certo? Está vendo que eu fui acreditar e a irmã lá recebeu, eu não. O irmão lá chegou de carro novo, vou baixar o pneu dianteiro dele só por causa disso, eu estou indo a pé. E ele nem carona me deu. Aí o pastor Humberto costuma dizer isso, você ficou feliz porque o irmão cresceu ou ficou com inveja? Mais uma vez, Deus não é injusto.
Deus não faz acepção de pessoas, Deus não abençoa um e pune outro, Deus não é assim. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, e nele não há sombra de variação, nenhuma mudança. Ele é bom lá na casa do irmão e é bom na sua casa também. Deus salva o irmão e o filho e a filha daquele parente lá, mas salva o seu também. Por causa da aliança perfeita em Cristo Jesus. E isso a gente vai celebrar aqui. Eu me lembro que tantas vezes eu chorava de desespero. Oh, Jesus, aquela cruz era minha. Era eu para estar lá. Ai. Se eu fosse, você nem ia ser salvo. Nem eu. Ia morrer à toa. Porque só tinha um justo. Um único justo. E por causa desse justo, todos foram justificados pela fé. Porque se fosse eu, talvez nem eu mesmo conseguiria pagar os meus pecados. Aliás, talvez não. Com certeza. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que lá no Getsemane ele disse: Pai, eu tenho uma vontade, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E sabe qual foi a vontade de Deus naquele momento? Se separar do seu filho. Deus agradou-se moê-lo e enfermá-lo, para que eu e você fôssemos justificados, perdoados, fôssemos sarados do alto da cabeça à planta dos pés, e hoje tivéssemos uma aliança perfeita, nenhuma quebra, nada faltando. Existe um favor que nos acompanha, e ele se chama Jesus. Existe um mediador entre nós e Deus, se chama Jesus. Existe um Salvador único e suficiente, se chama Jesus. Se você está sentindo um vazio dentro do seu coração, fique ciente disso. Ele é do tamanho de Deus, e só é preenchido pelo molde de Jesus. Não tem em lugar nenhum, nem coisa alguma, satisfação maior. Só Jesus a vida satisfaz. E eu posso cantar: vida verdadeira Ele me dá, paz que é companheira do amor que levou Cristo a dizer: está consumado. Você já ouviu falar disso? Você já soube que Jesus já terminou a obra dele? E hoje ele está sentado no seu trono, olhando para mim, para você, dizendo: ei, eu já te dei autoridade. Ei, eu já fiz uma aliança com você. Ei, cabe a você agora entendê-la, compreendê-la e viver do jeito que ela está escrito. Sabe, muitas vezes a gente quebra a cabeça, quer interpretar demais. Começa recebendo do jeito que está escrito. Começa declarando do jeito que está escrito. E começa a praticar do jeito que está escrito, que eu garanto a você que do jeito que está escrito, independente da versão, você vai dar certo. Eu quero te convidar a levantar sua Bíblia nesse momento. Se você não tiver o livro, mas você tem um aplicativo, levanta o celular. Diga: essa é a maravilhosa, poderosa, infalível palavra de Deus. Ela é viva. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela é a minha vida, ela é o meu mapa, ela me ensina, ela me instrui, ela me ilumina, ela me revela a Deus. Eu amo essa palavra, eu não vou apartá-la dos meus olhos, eu não vou apartar ela da minha boca, eu não vou apartar ela do meu coração, porque eu vou vivê-la integralmente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga agora com fé e com alegria. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Mas amanhã é segunda-feira. Não tem grupo de louvor, não tem um pastor gritando no seu ouvido, não vai ter esse calor, você vai estar no seu ventilador. Como você vai ser? Vai tudo bem com Jesus no barco. Terça-feira, vai tudo bem, Jesus está aqui no controle.
quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todas as feiras que tiverem, você vai fazê-las e vivenciá-las com Jesus lhe guiando através do Espírito Santo. Grupo de louvor e diáconos.